A mensagem da fé com missionário Silva, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Povo amigo, em nome de Cristo Jesus, nós temos a mensagem da fé, que é a palavra de Deus. Aos ouvintes, os que ouvem creem. Os que só escutam é porque entra pelo ouvido e não dá atenção à palavra de Deus. Mas os que ouvem e os que creem será abençoado em nome de Cristo Jesus. Eu sou o missionário Silva, faço parte do tabernáculo do poder da graça de Deus. A Igreja Evangélica Jesus Cristo é o Senhor e está em Santa Isabel do Pará. O endereço é o Conjunto Edilson Abreu 2, quadra A, número 27, o bairro Sagrada Família. Estou a levar esta mensagem aos ouvintes em nome de Cristo Jesus. Se contém uma palavra gloriosa do Deus Todo-Poderoso Jesus Cristo, a qual, para que todo aquele que ouve e que crê não se perca, mas tenha salvação, porque a salvação somente é em o nome do Deus Filho Jesus Cristo, a qual seu Pai enviou seu Filho para que todos que creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. E a palavra é esta, o que está em Mateus, capítulo 18 de Mateus, versículo 1, nós temos aqui 3 versículos em nome de Cristo Jesus para que podemos ouvir e compreender. E se você crê, meu amigo, minha amiga, assim será a alegria do Senhor para aqueles que creem na palavra do Filho de Deus. Porque o Filho de Deus deixou a glória do seu Pai e veio a esta terra, trazendo a palavra para que os que ouvem e os que creem, assim será salvo em nome de Jesus. Esta mensagem, em nome de Jesus Cristo, falará a milhares de coração e os que ouvirem, os que desejar ter a salvação. Primeiro passo, receber Jesus como único Salvador, sim, glórias a Deus. Bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra do Senhor e creem e entregam a sua vida a Cristo Jesus. Mas nós precisamos e necessitamos de seguir assim a palavra do Senhor. Porque assim o Filho deixou a sua glória do Pai e veio trazendo o que o Pai determinou ao seu Filho. E assim é lícito também todos que desejam a salvação prosseguir ouvindo e crendo, e os que creem será abençoado. Missionário, qual é a maior bênção? A salvação. Tudo aqui, meu amigo e minha amiga, está passando e vai passar. Tudo envelhece e tudo fica velho e tudo passa, mas a palavra de Deus, ela continua firme e eternamente. Ele é eterno. O homem é mortal, mas o Senhor Deus é real. E nós temos essa mensagem gloriosa
em nome de Cristo Jesus. Versículo 1 de Mateus, capítulo 18. Jesus estava no meio de multidões e os discípulos de Jesus, a qual ele escolheu, os seus discípulos, hoje eu sou discípulo de Jesus, e aqueles que confessam Jesus, que segue Jesus Cristo, é discípulo de Jesus. Todo aquele que recebe Jesus como único Salvador, o mundo perdeu. E ele passou a ser salvo, porque assim o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. E eu estava perdido, mas glórias a Deus que o Pai me tomou e me entregou na mão do seu Filho. Assim como você, amiga, assim como você, amiga. E naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Que pergunta especial que os discípulos chegaram com Jesus e perguntaram qual seria deles o maior no reino dos céus. Qual é o maior no reino dos céus? Os que obedecem? Assim nós vamos aprender, meu amado, para que podemos ter a salvação. Versículo 2. E Jesus, chamando uma criança e pondo no meio deles, e disse: em verdade vos digo que, se não vós converter, e não vós fizer como criança, de modo algum entra no reino dos céus. Vou dar aqui uma paradinha nesse versículo 2, para que o Espírito Santo dê a nossa essa revelação que vem do Senhor. O Senhor Jesus, ele deixou uma palavra, ele disse: ninguém conhece ao Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai e aquele a qual o Filho se faz presente. Quando recebemos a revelação da palavra de Deus, que vem do Espírito de Deus, que é o verdadeiro Deus, nós passamos a ouvir e, se cremos, seremos salvos. Porque somente há um só Salvador, Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus, tomando uma criança e pondo no meio dos discípulos, como está escrito na palavra dele, ele disse: em verdade vos digo que, se não vós converter, e não vós fizerdes como criança, de modo algum entrará no reino de Deus. Amigo, amiga, você que já entregou a sua vida a Cristo Jesus, você que ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, você que já entregou, de modo algum. Quando nós entregamos a nossa vida ao Filho de Deus, nós precisamos renegar tudo aquilo que procedia de maldade dentro de nós. Quando confessei Jesus Cristo, assim como você, homem e mulher, que essa mensagem vai falar com você. Não sei, não lhe conheço e nem sei a cidade ou qual país você vai ouvir essa mensagem. Mas, de modo algum, quando confessamos Jesus Cristo como único Salvador, se não façamos como criança, não entramos no reino de Deus. Missionário, como eu posso me fazer uma criança?
Uma criança não tem maldade. Uma criança, ela é pura. Meu querido, minha querida, não podemos dizer que somos servos do Deus Altíssimo de Jesus Cristo se vivemos com o coração sujo, cheio de maldade, nas práticas erradas de falar o irmão um do outro, nas práticas de desonestidade, nas práticas de dizer, não, eu perdoo hoje, Jesus me perdoa. Se eu pecar, Jesus me perdoa. O Senhor nos escolheu para nós. Quando recebemos Jesus Cristo como único Salvador, nós nascemos de novo. O homem velho, quando fala no homem, fala na mulher, morreu. Morreu para a prática do pecado, para a prática da imoralidade, para a prática do engano, para a prática da idolatria, para todas as práticas que é má aos olhos de Deus, que entristece o coração de Deus, precisamos estar morto. Morto para o mundo e vivo para Cristo Jesus. Os que vivem para Cristo Jesus não vivem na prática da imoralidade, na prática da desonestidade, na prática do engano, na prática da mentira, na prática do adultério, na prática da fornicação, na prática que vai te levar à perdição. Mas, missionário, eu recebi Jesus Cristo como meu único Salvador. Aquele que recebeu ele, faça santo porque ele é santo. Agora, quando confessamos Jesus Cristo, nós passamos a ser agora como criança. Uma criança é puro. Uma criança tem sinceridade, uma criança não mente. Uma criancinha de 4 anos, 3 aninhos, se ele disser uma brincadeira, mas na mesma hora ele diz que ele está brincando. Ele não tem maldade no coração. Ei, amigo, ei, amiga, você que está com Cristo Jesus, você que um dia confessou Jesus Cristo como teu único Senhor da tua vida e Salvador, e você quer entrar no reino do céu, se ainda você não se fez criança, passe a se fazer uma criança, porque uma criança não comete pecado. Uma criancinha não vive na prática do pecado, na prática da imoralidade, na prática do engano, na prática do erro, na prática dos adultérios. Não, ele é puro. Por isso que o Senhor Jesus deixou esta palavra, que palavra gloriosa que o Senhor nos deixou para nós. Se não vós converter e não vós fizer como criança, de modo algum entra no reino dos céus. Passamos a andar com Cristo Jesus, assim como uma criancinha, porque agora nós confessamos os pecados diante da face do Deus Todo-Poderoso. Ele nos perdoou de todos os pecados quando você recebe Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador. Todas as práticas de pecado que um dia você cometeu, não importa a prática do pecado que você cometeu, mas de todos os pecados que você cometeu, quando você toma uma decisão que o Pai te tomou para entregar nas mãos do seu Filho Jesus Cristo, que você levanta a tua mão, que você confessa Jesus Cristo como teu único Senhor da tua vida, todos os teus pecados, as práticas imorais, as práticas, aquilo que aborrecia, aquilo que te separava de Deus, aquela célula imunda a qual o inimigo te acusava, Jesus Cristo agora cravou na cruz e atirou nas profundezas do mar,
e você foi perdoado de todas as práticas imorais que você cometia. E agora nós somos nascidos de novo e não podemos viver nas práticas imundas, nas práticas erradas. Mas seguindo as pisadas de Cristo, porque Ele, o Pai, nos chamou para nós ter comunhão com seu Filho amado Jesus Cristo. Os que estão em Cristo Jesus não podem andar nas práticas erradas, e se andar, Ele está dizendo que não entra no reino do Pai. Não podemos entrar no reino dos céus, na glória do Pai, aonde o Filho está à destra do Pai no pecado. Ele nos chamou para nós ser santos. Essa palavra, meu amigo, minha amiga, a você que ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, que ainda vive nas práticas do pecado, nas práticas dos erros, nas práticas da idolatria, nas práticas de olhar para outro dizendo que é Deus. Não, só existe o único Senhor, Jesus Cristo, o único fiel e Salvador, que veio da sua glória e se entregou na cruz, derramando o seu sangue, morto na cruz, sepultado, o Pai ressuscitou o seu Filho, a qual ele é o nosso juiz. E todos que recebem como único Salvador, nasceu de novo. O mundo perdeu e nós nascemos para Cristo Jesus. Se é que andamos com Ele. Nós temos ainda um versículo aqui, em nome de Cristo Jesus. Uma criancinha, ele é inocente. Aí você pode dizer, missionário, mas se eu não me despertar, tem gente aí me observando. Olha, quando você entrega a tua vida a Cristo Jesus, você tem um Deus todo-poderoso que te defende. Você tem um Deus todo-poderoso que vai estar com você. Não adianta você querer achar que você é o sábio, não adianta você achar que você é o tal, que você não vai ser nada sem Deus. Eu não sou nada sem o meu Deus. Mas nesta caminhada com Cristo Jesus, eu venço todas as batalhas em nome de Jesus. E se você crer, você vai vencer. Versículo 4, em nome de Cristo Jesus. Portanto, aquele que se torna humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Uma criança é humilde. Criancinha tem humildade. Criancinha é dócil. Criancinha, ela chega com a gente, ela fala tudo porque ela é inocente. Agora nós precisamos ser prudentes, andar sempre na prudência. Quando nós andamos com Cristo Jesus, nós somos despertos pelo Espírito de Deus. Para nós entrar, para chegar na eternidade, precisamos ser como uma criança que não tem maldade. Uma criança não fala mal do seu irmão. Não. Uma criancinha, se um momento que às vezes eles estão juntinhos, mas às vezes, quando um se entristece com o outro, é um segundo. Eles são humildes, porque o coraçãozinho é humilde. Assim nós precisamos ser humildes para nós entrar no reino dos céus. Nunca podemos se confiar em si mesmo. Nunca podemos querer tomar as atitudes erradas, porque agora precisamos andar com Cristo Jesus, seguindo as pisadas do Mestre. E se seguimos as pisadas, assim como o Filho de Deus veio nesta terra,
a cumprir a palavra que o Pai enviou ao seu Filho. Se nós seguimos a Cristo Jesus, nós estamos seguindo ao Pai, porque todos que seguem o Filho, seguem o Pai. Meu amigo e minha amiga, eu creio que esta palavra, se você ouvir e você fizer uma verificação da tua vida, você que está com Cristo Jesus, ou você que ainda vai receber Jesus Cristo, talvez que você tenha sido até uma pessoa humilde, mas ainda você ainda não recebeu Jesus Cristo. Quando nós recebemos Cristo Jesus como nosso único Salvador, nós passamos a fazer a vontade do Pai, porque essa foi a vontade do Pai de enviar o seu Filho para que todos que reconheçam Jesus Cristo como o único Salvador, receba como o único Senhor. Assim se faz uma criança e assim entrará no reino dos céus. Assim disse Jesus Cristo, justo e fiel. Espero que essa mensagem te ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo, e assim como Deus tem me dado o entendimento, meu amigo, minha amiga, eu oro por você agora. Amado Deus e querido Pai, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, ó Filho de Deus, ó seu Filho que o Senhor enviou, meu Deus, para que todos que creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, ó verdadeiro Deus, em nome de Jesus, meu Deus, a todos que ouvirem esta mensagem e creem, meu Deus, e o coração se aquebrantar, ó Deus bendito, dá, meu Deus, o entendimento àquele homem, dá o entendimento àquela mulher. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim, meu Deus, eu creio. Neste nome santo e glorioso, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Que assim todos, meu Deus, que ouvir e que atentar para esta palavra, serão, meu Deus, abençoados. Amigos, amigas, se a palavra, essa mensagem falar ao teu coração, compartilhe com teus amigos. E dá o like e ajuda esta obra em nome de Cristo Jesus. E todos que obedecer à voz de Deus, como ministro de Deus, eu te abençoo. Sejam todos abençoados.